Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Conversa CECEDAC. A gente está fazendo essas conversas toda quarta-feira, às 5 da tarde, aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, com a intenção de contribuir com o trabalho de educadores e gestores da educação nesse momento que é tão desafiador. Meu nome é Emily Stefano, eu sou da equipe de comunicação, e hoje eu vou mediar essa conversa que tem um tema central de reflexões sobre a primeira infância em tempos de pandemia. As nossas convidadas hoje são a Patrícia Dias, que é diretora de desenvolvimento educacional na Comunidade Educativa SEDAC, e a Gisele Goller, que é coordenadora pedagógica de projetos de educação infantil, também na Comunidade Educativa SEDAC. Bem-vinda, Gisele e Patrícia, muito bom fazer essa conversa com vocês. E eu vou aproveitar para dizer para vocês que estão assistindo, acompanhando a gente aqui, quando forem comentando, dizer se é profissional da educação, no que você atua, se é interessado no tema porque é cuidadora de alguma criança, né, familiar, e está interessado no tema por isso, porque daí nisso a gente também consegue sentir um pouco mais o caminho da conversa, né? A gente pretende falar aqui tanto para educadores quanto para cuidadores, mas é legal para a gente sentir um pouco desse público, né? Então, se possível, contem para a gente aí nos comentários se você é da área da educação ou está interessado no tema por outro motivo. Bom, então, para começar nossa conversa, Patrícia, Gisele, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é próprio da infância e que está abalado hoje, né? Porque tem alguns fatores estruturantes do desenvolvimento infantil, como as interações, as brincadeiras, que hoje está desconfigurado, porque as crianças não estão indo para a escola e não podem sair de casa, né? Por mais que continue brincando e que tenha interação com a família, está limitado, né? Mais limitado do que era quando ia para a escola. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouco disso. Tá joia. Bom, primeiro um prazer estar aqui com a Emily, com a Gisele, com todos vocês que estão acompanhando. Esse tema é muito importante, um tema que nos faz estudar e aprender sempre e para conseguirmos fazer intervenções importantes e que ajudem, principalmente nesse momento que estamos todos com muitos desafios. Queria começar retomando que, de um tempo para cá, nós conquistamos muitos direitos para as crianças pequenas. Então, o documento mais recente, onde esses direitos estão colocados legalmente, é a Base Nacional Comum Curricular. E ela expressa 6 direitos fundamentais que precisam ser assegurados para as crianças pequenas, né, de 0 a 5 anos, que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, acho que a gente nunca pode esquecer do que a gente já conquistou. Se esses direitos estão colocados para as crianças hoje, é sobre eles que nós devemos pensar e tentar encontrar caminhos de garantir. Então, como a Emily perguntou, tem muita coisa abalada nesse momento. Então, alguns desses direitos são mais difíceis de serem garantidos em sua amplitude, né? Como, por exemplo, conviver. As crianças estão convivendo com um público restrito, né? Os seus familiares mais próximos, as pessoas que cuidam deles, caso esses familiares ou cuidadores responsáveis estejam precisando trabalhar, sejam de serviços que ainda não estão parados, mas elas estão deixando, aquelas que frequentam instituições de ensino, unidades educacionais, estão deixando de conviver com outras crianças, outros adultos de referência. Então, é um direito que está, no momento, um pouco limitado e que exige que prestemos atenção e encontremos algumas saídas para garanti-los, né? O brincar e o explorar, por exemplo, são direitos que a criança faz o tempo todo, mas pode ser que nesse momento
as opções de exploração, de brincadeiras, de espaços estejam mais limitados por precisar ficar em casa, né? E a gente precisa pensar que não existe uma casa, né? Existe uma diversidade grande de espaços e possibilidades aí nesse nosso Brasil. E então, por mais que ela continue brincando, explorando, pesquisando, porque é da natureza dela, pode ser que as opções estejam limitadas também nesse momento. Então, os espaços usados para brincadeira, para exploração, que nas unidades educacionais são preparados intencionalmente para que ela tenha diversidade de propostas, não estão acontecendo nesse momento. Então, também um outro motivo para pensarmos como não deixar esse direito ficar tão restrito, né? E também poder estimular que ela brinque, explore e amplie essas suas possibilidades. Os direitos de participação e expressão são muito importantes e que sabemos que nem todas as unidades educacionais ainda conseguem garantir, porque é bastante difícil criar situações em que as crianças muito pequenas, que às vezes nem adquiriram a fala ainda, consigam se expressar, dar suas opiniões. Mas é muito importante que os adultos estimulem e considerem que as crianças, da forma como elas conseguem em cada uma das etapas do seu desenvolvimento, podem e devem ser consultadas e consideradas e estimuladas a se expressar seus sentimentos, e o adulto pode ajudar a traduzir o que as crianças estão sentindo e que às vezes vem em forma de choro, de birra, de outros comportamentos, mas é uma expressão que precisa ser ouvida, observada cuidadosamente e considerada. Então, é um outro direito que, nesse momento, a gente precisa prestar muita atenção e tentar garantir nesse isolamento, né? E a falta dessas possibilidades, como eu disse, vão acabar aparecendo em comportamentos das crianças, né? Então, muitas vezes, aparece um comportamento que a criança não tinha mais, ela tinha quando menorzinha, mas ele volta a aparecer agora, muitas vezes uma irritação, medo, raiva, tristeza, são vários comportamentos que podem estar aparecendo nesse momento, vindos desse sentimento de falta, né, da garantia desses direitos que eu estava comentando. Então, elas estranham as mudanças de rotina, demoram um pouco a se readaptar a uma nova rotina, a um novo contexto, e nesse estranhamento é muito importante que os adultos consigam passar para ela a segurança necessária para que ela sinta que sim, estamos todos sofrendo com tudo isso, adultos e crianças, estamos com sentimentos diferentes, muitas vezes exaltados, que a gente não sabe lidar muito bem, mas que o adulto está perto, vai ajudar, vai acolher e vai tentar ao máximo, nas condições que ele tem, considerar que a situação não está fácil para a criança e ele precisa se esforçar para que ela se sinta segura, se sinta saudável e se sinta estimulada e considerada nesses direitos que hoje a gente sabe que são essenciais para o desenvolvimento dessas crianças, né? Antes de pedir para a Gisele seguir, complementar, se ela quiser com alguma coisa, agradecer o pessoal que está comentando, muitas professoras aqui, né, eu orientei, né, pedi logo no comecinho, se alguém chegou depois e não vi, eu pedi, e não viu, eu pedi que apontassem se são profissionais da área de educação, se estão interessados no tema da educação infantil por outra razão, por ser cuidador, por ter filhos, sobrinhos, netos que estão
convivendo agora, e tem muitas professoras acompanhando, também coordenadoras, diretoras, formadoras de educadores, psicanalista. Então, pelo pessoal que comentou, pelo menos, a grande maioria está realmente ligada à infância, também pelo trabalho, né? Por mais que possa ter crianças ali na família também, esse tema da primeira infância está relacionado também à atuação do pessoal no trabalho. Gisele, você quer complementar mais alguma coisa sobre isso do momento, né? Do que pode estar sendo perdido, digamos? Uhum. Bom, primeiro eu queria boa tarde a todos, agradecer a participação, agradecer também por todos os profissionais da infância que estão aqui, estão comprometidos conosco de fazer essa reflexão na tarde de hoje, né? O que eu completaria, na verdade, acho que a Patrícia foi falando muito bem sobre esses direitos, é que a gente, todo esse comportamento que as crianças acabam tendo, diferentes, né, a partir das faltas que a escola, que a unidade educacional, que a convivência com os pares, com os professores faz, é uma forma também, quando a gente permite que elas coloquem esse comportamento para fora, a gente também está dando o direito de se expressarem, né, e muitas vezes elas, como a Patrícia falou, eles não têm ainda, a gente está falando aqui da primeira infância, então na primeiríssima infância, a gente sabe que essas crianças ainda não têm a linguagem desenvolvida no sentido de conseguir exprimir aquilo que elas estão sentindo. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado, né? E no caso aqui, falando com os profissionais da educação, orientar muito as famílias para que isso aconteça, falar de que isso é natural que aconteça, né? Do mesmo jeito que quando a gente atribui nomes aos sentimentos, aos pensamentos das crianças, a gente também assegura ou contribui para que eles exerçam o direito de se conhecer, de saber que eles têm o direito de ficar com raiva, de ficar feliz, né, de sentir alguma coisa. Então, nomear essas coisas é muito importante, e dizer para as famílias, tanto que as crianças podem sentir essas coisas e colocar, apresentar comportamentos diferentes, como esse papel importante de ela dar nome a esses sentimentos, esses comportamentos, contribui muito, né? Então, nesse sentido. Uma coisa só a mais que eu também diria, que eu acho que faz falta, e que a gente acho que vai falar um pouco mais para frente, que eu acho que essa situação que a gente está vivendo, ela potencializa algumas coisas, né? E, ao meu ver, ela potencializa também o papel que a escola exerce, né? A escola como instituição, exerce na vida da sociedade. E acho que um dos mais importantes é a questão da convivência com o diferente, né? Assim, as crianças estão agora obrigatoriamente convivendo com o seu núcleo familiar ou com as pessoas, os cuidadores nas instituições, então, mas é um grupo mais restrito, diferente do que a escola como instituição permite que todos esses direitos conquistados, né, do convívio, da brincadeira, da exploração, da expressão, do autoconhecimento, quando eu estou com pessoas diferentes, isso é potencializado pela escola, né? Então, isso, nesse momento, não é possível de fazer, acontecer. Né? Acho que é isso. É comum, né, principalmente pensando em crianças maiores, que as famílias, os responsáveis pelas crianças, fiquem preocupados nesse contexto com o desenvolvimento, pensando que as crianças vão ficar para trás, estão perdendo, né, algo. Pensando na educação infantil, nos bebês e crianças pequenas, eles estão deixando de aprender nesse momento? Se eles estão, o que eles estão deixando de aprender e como que isso pode ser resolvido? Uhum. Eu começo a responder, Emily.
eu acho que de jeito nenhum eles não estão deixando de aprender, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que eles continuam aprendendo. A aprendizagem não é uma coisa que a gente corta e pronto, acabou. E acho que é importante a gente não perder de vista esse aprendizado, né? A gente aprende na interação com o outro, né? A construção da aprendizagem, ela vai se dando na interação com os colegas, com a professora, bom, desde a barriga da mãe, na interação com a mãe, e isso vai continuando. Eu vou abrindo o meu leque de interações com pessoas diferentes, como o que eu falando que isso na unidade de educação infantil, nas escolas, isso acaba sendo fortalecido, e também na minha interação com os elementos culturais, elementos da natureza, com diferentes materialidades, é sempre nessa interação que eu aprendo. E não tem como cortar essas interações, né? Então, as crianças estão interagindo com coisas diferentes. E de uma outra questão é que ela aprende também observando como que as pessoas se relacionam com diferentes elementos culturais, entre as pessoas, né, que estão dentro da casa, com um objeto cultural. Então, quando ela faz a leitura de um livro e de uma história e faz uma voz mais grossa, dizendo que aquele personagem é assustador, ou quando faz uma linguagem mais infantilizada, quer dizer, tudo isso está ensinando, é uma forma como ela também está observando alguém interagindo com aquilo. No ambiente doméstico, a gente também vê várias situações, né? Falei aqui de uma questão de uma contação de história, mas pensar também, como eu falei, como uma pessoa conversa com uma outra pessoa da casa, como ela interage com a própria criança, enfim, falando tudo isso para dizer que não há perdas, né? A gente não pode olhar para a educação infantil como se ela tivesse um rol de conteúdos a serem prescritos ou atividades a serem realizadas, e são aquelas atividades que têm que ser realizadas dentro de um determinado tempo, né? Há uma especificidade na educação infantil, que a gente sabe, todas as pesquisas revelam, de que as crianças aprendem pela interação e pelas brincadeiras. A brincadeira como uma linguagem própria das crianças, então elas continuam aprendendo, né, o tempo todo. E o que acontece é que dentro de um ambiente preparado para isso, dentro de uma escola, essas interações, elas são intencionais, elas são qualificadas, né? Existe aí o papel dos profissionais da infância que promovem situações que qualificam essas aprendizagens, né? Então, assim, a gente sabe que elas continuam aprendendo, né? Então, é importante não perder isso de vista e a gente pensar que legado que elas vão levar desse período, porque as aprendizagens ocorrem, né? Quando a gente também pensa que é interessante não deixá-las expostas a tantas coisas que a gente tem visto, a notícias tristes, ou às vezes é inevitável, a gente sabe disso, mas elas também estão aprendendo, e volto a falar, conversar sobre isso é importante, né, porque não é só na escola que se aprende, elas estão aprendendo o tempo inteiro. Tá? E aí eu acho que, em vez de falar de perda, eu falaria de um ganho, porque ela também pode ganhar nesse período com um vínculo familiar, né, criar aí vínculos mais fortes, enfim, ter esse convívio obrigatoriamente intensifica as relações, né? Então, acho que também podemos ter ganhos nesses momentos. Quer completar, Paty? Quero só comentar que esse jeito da criança de aprender, que a Gi estava dizendo, de observando, pesquisando, brincando, explorando, acontece o tempo todo, mas quando o adulto que está próximo a essa criança presta atenção em coisas que no dia a dia
de antes da pandemia, talvez ele não tivesse condições de estar tão próximo por tanto tempo e não tinha ainda se dado conta, se o adulto começa a prestar atenção, ele vai começar a enxergar a inteligência da criança, né? Ele vai começar a enxergar o quão espetaculares eles são, o quanto que eles sabem, o quanto eles observam, o quanto eles pegam no ar as coisas que estão acontecendo, o quanto eles muitas vezes estão olhando para o mesmo objeto que você, mas vendo tantas outras coisas que o nosso olhar de adulto já não vê mais, né? Então, é encantador poder ter essa oportunidade, né? E aí eu concordo com a Gi, da gente canalizar o quanto a gente pode, porque também não é tão fácil, mas canalizar a nossa energia para esses possíveis ganhos da convivência familiar, que faz a própria família se conhecer mais, que faz enxergar potências, curiosidades, muitas vezes umas sacadas, um humor que as crianças muitas vezes têm e que a gente pode se dar o direito de se divertir com isso. Acho que o que a gente às vezes vê como bagunça, né, de eles modificarem um ambiente, criarem ali um espaço que não é o espaço da sala, da cozinha ou do quarto, como mais formal, como a gente conhece, mas transformar aquilo numa nave, numa cabana, num cantinho que ele acha e junta um monte de pedrinhas e tira os livros, os brinquedos e monta de um outro jeito ali. Se a gente não presta muita atenção, pode parecer que ele está dando mais trabalho, né, para a gente no termo de bagunça, né, de olha só. E a gente pode olhar também como construção, como criação, parar um pouquinho o que a gente está fazendo, se a gente conseguir chegar perto, iniciar um diálogo, tentando entender o que ele está pensando, o que ele está imaginando, né, fabulando naquele momento, entrar um pouco nessa brincadeira com ele, se a gente conseguir. E isso vai dando para o adulto muitos elementos, né, para ele propor, desafiar um pouquinho mais, propor que a criança, então, se já construiu dessa altura, vamos tentar construir de outra, e assim, usar esses elementos do cotidiano também como aprendizagens importantes, né, e não achar que a aprendizagem importante é a da instituição escola, né, que ela é importante, ela é necessária, ela tem essa grandeza que a Gi trouxe da diversidade, do convívio, né, de aprender a conviver com a diversidade, de poder entrar em experiências que os profissionais da infância planejam, estudam, especialmente para eles, mas elas não são as únicas formas de que as crianças possam avançar. E isso até... desculpa te interromper. Só mais uma coisa que eu queria dar como exemplo, que eu me lembrei aqui, que acho que também uma oportunidade de ganho é observar o que a criança pode aprender na sua autonomia também, né? Porque muitas vezes o comer sozinha, o ir ao banheiro, aprender a se limpar sozinha, são coisas que requerem um tempo e requerem atenção, né? Requerem estar próximo. E eu acho uma oportunidade, né, de estar próximas e ajudá-las nessas aprendizagens de cuidado do corpo, de hábitos culturais ali também da família.
Muito legal, gente. Eu tinha te interrompido aquela hora para falar o quanto tinha a ver com esse comentário que a Cristiane Tavares fez quando a Gisele estava falando, que ela falou, boa, Gisele, há alguns aspectos específicos que o convívio escolar possibilita e que agora fica restrito à família, né? Então, pode parecer que está perdendo por não estar lá, mas, na verdade, está diferente. Né, tem muita coisa dessa interação que está na família e tem muito a ver com isso que a Patrícia estava falando agora no fim. E a Aline Oliveira comentou também falando o seguinte, também entendo que as interações com o meio, e vendo como um todo proporciona vivências vivas de acordo com o ambiente, relacionamentos entre sua visão pessoal de mundo. A observação das crianças e dos bebês são, de forma histórica, social e cultural, um movimento que se caracteriza aprendizagens, né? É isso que vocês estavam falando, do quanto eles estão aprendendo o tempo todo. Não é por não ir para a escola que eles estão deixando de aprender, né? Que eles estão aprendendo nesse olhar, nesse convívio, né? E aí, eu vou aproveitar para seguir a nossa conversa aqui, a gente percebe o quanto a escola faz falta, né? Porque em casa não tem tantas possibilidades de oferecer uma multiplicidade tão grande de experiências como as escolas costumam oferecer, até pensando mesmo no convívio com as outras crianças, né? Quando uma criança está em contato com várias outras crianças, é com certeza diferente, por mais que tenha irmãos, primos, às vezes, por perto, é um outro tipo de relacionamento, né? Então, a gente percebe que tem, além dos profissionais especializados, gente preparada para isso, os materiais, mas tem muita coisa que dá para fazer em casa, né? Mesmo que não tenha todo esse contexto, um monte de crianças e material, e que muitos pais, apesar de a gente ter visto aqui que quem está acompanhando, na grande maioria, parece ser profissional da educação, mas tem tantos outros pais que não são profissionais da educação, sim, né? Então, tem uma série de coisas que dá para fazer em casa. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, e aí também pode, no mesmo contexto, falar um pouco sobre as atividades que as escolas estão mandando, que isso tem vindo aqui nos comentários também, tanto das escolas que mandam, às vezes, vídeo lendo livros, ou contando histórias, ou com cantigas, ou mesmo com propostas para a família fazer de atividades ali com as crianças pequenas, né, que é diferente de uma lição, né, não é como explicar a matemática no ensino fundamental 2, a fórmula de Bhaskara, né, não é isso, mas que são propostas para a família, para desenvolver algo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, do que a família pode fazer, e também falar um pouco dessa atuação, né, das escolas, das professoras, com as famílias nesse momento. Acho que vou começar aqui, primeiro, ressaltando isso que você disse, Emily, do quão importante é, nesse momento, resgatar socialmente o valor da escola e o valor dos profissionais da educação. Então, eu acho que nós vivemos um tempo em que isso é muito questionado, e os profissionais da educação infantil têm uma história mais recente, inclusive, de conquistas no espaço profissional, e isso é muito importante que hoje, embora estejamos numa situação triste, difícil, tenhamos também a oportunidade de todos pensarem que falta faz a escola, que falta faz meu filho, minha filha se encontrar com a professora dele. E a professora também pensando no seu fazer e percebendo que falta estar pertinho das minhas crianças para poder interagir, entendê-las, ensiná-las, promover situações em que possamos juntos aprender, enfim. Acho que é um momento importante.
A educação domiciliar tem sido apontada muitas vezes como uma possibilidade, e acho que estamos vendo que não é uma possibilidade tão interessante, já que família não é profissional da educação e que as crianças precisam de outros espaços, de outras convivências, de outras situações pensadas profissionalmente para se desenvolver e aprender aquilo que é esperado que elas possam aprender e que elas têm direito. Então, eu acho que se esse momento nos ajudar numa visão da sociedade sobre o quanto a escola precisa ser valorizada, respeitada, e o quanto as nossas políticas públicas precisam investir nesse espaço e nesses profissionais, seria um bom ganho para esse período. Acho que difícil dar uma sugestão única, né? Generalizar sugestões, porque existem muitas realidades, as realidades são muito diversas, de situações que as crianças e as famílias estão passando nesse momento. Então, a gente precisa buscar sugestões que não dependam de recursos muito específicos, nem recursos de conhecimento, né, das pessoas, dos adultos, nem recursos materiais. Então, as sugestões que eu daria são mais voltadas para uma interação potente, né, uma conversa. Se eu não tenho um livro para ler e depois conversar, porque pode acontecer, eu posso contar uma história da minha infância e conversar sobre ela, eu posso contar uma história que a minha mãe, a minha avó contavam para mim e proporcionar isso. Se eu tiver acesso a algum recurso tecnológico, à internet, eu posso acessar. A gente tem hoje muitas editoras, muitos espaços abrindo, né, os seus livros, as suas publicações para serem utilizadas nesse momento. Eu posso desenhar, né, e se eu não tiver grandes materiais para desenhar, existem recursos mais fáceis, né, da gente utilizar, e ao desenhar, conversando sobre esse desenho, o adulto faz um, a criança faz outro, se troca, os dois fazem juntos. Uhum. Eu posso promover brincadeiras de movimentos do corpo, mesmo num espaço que às vezes não proporciona sair correndo, pulando, como as crianças gostam e precisam. Um espaço mais reduzido pode ser um espaço para que a gente faça uma brincadeira de movimento do corpo, de contato físico entre, né, uma brincadeira de palmas, uma brincadeira de levantar, baixar, esticar, e ir conversando sobre isso também, cantar. E acho que também, quando possível, trazer a criança para perto das atividades dos adultos em casa também, né? Então, tem muita gente que está trabalhando de casa. Então, a criança observa, contar para ela o que você está fazendo, como é seu trabalho, fazer com que ela interaja um pouquinho com os materiais do seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho. São coisas nesse momento que também podem ser boas situações, né? De interação, de aprendizagem. Os cuidados da casa, os afazeres da casa também podem, se possível, serem situações de interesse, de curiosidade, de aprendizagem para as crianças, né? E elas vão não só aprendendo como é que o mundo funciona, né? Como por que essa água sai dessa torneira, quando eu vou lavar a louça, de onde será que ela vem, como também aprendendo um cuidado que a família tem que ter ali na higiene, na alimentação, em deixar o ambiente limpo, agradável. Então, são aprendizagens de muitas esferas importantes que podem acontecer ali e que, se a gente estiver atento, elas se potencializam. E aí
nas situações mais difíceis, a gente pode encontrar esses espaços, né? Mesmo para pais que, porventura, não saibam ler, eles podem usar outros recursos. Pais que não têm o tempo de se dedicar muito às crianças podem fazer combinados, de que um momento ela brinca sozinha, um momento os pais podem, né, os familiares, os adultos que estão próximos, podem se aproximar e conversar um pouquinho. Então, acho que existem possibilidades, embora saibamos que não estamos tão tranquilos para proporcionar esses ambientes e essas situações de aprendizagem, mas naquelas mais simples dos dia a dia também a gente pode fazer com que sejam experiências interessantes para as crianças aprenderem. Muito bom, Patrícia. Eu até tá aqui na tela um comentário da Sandra Araújo, em que ela diz: boa tarde, acho super importante pensar o momento em que as famílias estão passando. E lembrar que os pais não vão dar aula, e sim interagir com seus filhos, com atividades lúdicas, aproveitar o momento com o filho. E nisso eles também continuam aprendendo, né? Isso. Eu achei ótimo esse comentário da Sandra, desculpa, ele posso comentar, da Sandra Araújo, e porque eu acho que é importante a gente focar mesmo esse olhar, né, e deixar claro que os pais não vão dar aula, né? Acho que assim, essa expectativa, embora a gente está falando de possibilidades, e também não querendo tampar os olhos para as dificuldades que a gente está vivendo nesse momento, né? Assim, como a Paty disse, muitos estão trabalhando em casa, e conciliar isso não é simples, né? Porque a gente também sabe da emergência das crianças que querem que você brinque agora, nessa hora, né? Eles também não têm essa clareza do tempo, quando você fala, espera aí, daqui a um pouquinho e tal, isso não está construído, não está dado para eles, né? Então, é importante falar sobre, mas não dá para a gente olhar para essa situação como se ela fosse simples mesmo de acontecer, né? E tem aquelas famílias também que ela não está trabalhando em casa, mas está trabalhando para a casa, né? Assim, com as coisas a fazer, como a gente falou aqui, numa dinâmica diferente, em que a casa, certamente, com muitas pessoas dentro, não está arrumadinha, né, do jeito que seja uma coisa mais tranquila, porque tem um movimento maior, porque isso exige também uma coisa de estar limpando mais, enfim, muitas coisas estão acontecendo dentro de um ambiente menor. E, por um outro lado também, acho que a gente tem que ter uma expectativa, acho que a gente talvez fale disso daqui a pouco, que eu acho, mais uma vez, eu falo que, assim, essa situação, ela potencializa algumas coisas, né, a gente enxergar algumas coisas, e essa relação tensa entre a escola e a família, ela também acaba escancarando aqui, né, então também não dá para a gente julgar aquelas famílias que não conseguem fazer essas coisas que a gente acha bacana de fazer, né, então, por exemplo, é legal, dá para, super concordo com o que a Paty falou, assim, dá para desenhar com várias coisas? Dá para a gente tá cozinhando e desenhar com uma colher em cima da farinha, dá para fazer várias coisas, mas talvez isso não pode não partir da pessoa, né, assim, ela pode não estar enxergar essa possibilidade, e ela não pode ser julgada por isso, né, ela pode não ter tempo para aquilo, ela pode não estar emocionalmente preparada para aquilo, então, assim, o fato é que é importante a gente separar o que é profissional da infância e o apoio, que eu acho que é o principal, o apoio que a escola pode dar para essas famílias, orientando, né, dizendo essas possibilidades, mas não esperando que seja feito, né, assim, a gente lembrar sempre desse papel, assim, de que o apoio que a gente dá para assegurar um direito da criança, né, mas sabendo que a escola faz isso com intencionalidade, com qualidade, que não é a mesma que acontece em casa,
né? Cada uma tem o seu lugar, cada uma tem o seu valor, o seu peso, a sua importância. Acho que é isso, a gente daqui a pouco acho que pode falar mais dessa relação também, né? Eu acho que uma coisa é agradecer primeiro, que o pessoal está comentando bastante, mandando perguntas. Eu acho que uma coisa que a gente pode seguir agora é nisso dessa educação à distância, né, na educação infantil, de que tem essa questão de tudo que a criança pode aprender com a família, do que a família pode proporcionar, desde do mais simples, e, na verdade, assim, é simples no sentido de materiais necessários e estrutura necessária, como uma conversa, por exemplo, que a gente não precisa de material e de estrutura, né? Mas, de forma alguma, isso é simples no aprendizado, né? Porque é muito relevante no aprendizado da criança. Sim. E também nessa geração de laços e fortalecimento de laços ali, né, entre a criança e a família, entre quem está ali cuidando daquela criança. E aí, uma das questões, né, de tantas que a pandemia mostrou para a gente, ou a gente conseguiu olhar com mais atenção, foi obrigado a olhar com mais atenção por conta da pandemia, uma delas é a questão do uso de telas, né? Como tem algo para aprender com isso, né, dentro tanto da questão dos de telas, quanto outras coisas para além disso que vocês já falaram, dessa valorização da escola e do professor, e que várias pessoas comentaram também aqui, né, falando da educação infantil, tá com certeza ganhando outros olhos, né, e outra relação entre educadores e família nesse contexto? Eu acho que uma coisa que é muito importante afirmar é que a educação à distância, como modalidade de ensino, não cabe para a educação infantil. Por duas razões essenciais. Uma, por essa própria natureza da aprendizagem na educação infantil, de que falávamos. Então, a criança aprende por interação, por brincadeira, por exploração, por experiência, e nessa forma de aprender a educação à distância não dá conta, por mais recursos que a cada dia sejam inventados para que as telas imitem situações, simulem situações, a situação de convivência, de interação e brincadeira que a criança tem no espaço da instituição educacional não é possível ser feita à distância. E também por essa questão das telas que você falava, Emily, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de que crianças menores de 2 anos não sejam expostas às telas e que entre 2 e 5 anos tenham um limite de 1 hora diária, no máximo, dessa exposição. É lógico que a situação que a gente está vivendo, em que a gente depende da tecnologia para acessar a comunicação, essas recomendações precisam ser contextualizadas nesse cenário atual, e que talvez, para não deixar de conviver com os avós, com primos, com os tios, as crianças possam fazer uso da tela do celular por alguns momentos numa chamada de vídeo e não perder o contato. E que isso pode ajudar também ela a manter os seus vínculos, a manter, não ficar com tantas saudades. Então, pequenininha, nesse tipo de situação. Mas é sempre preciso cuidar de um equilíbrio, né? Alguns momentos a tela vai ajudar, porque tem um canal muito legal que conta histórias, que traz cantigas, e que eu sei que é bom, porque a escola me recomendou. Então, eu vou ligar num determinado momento para minha criança assistir, mas eu vou ter certeza que ela vai ter outros momentos no dia sem a tela, com outras situações.
Então, prestar atenção nesse equilíbrio é muito importante. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente está transferindo situações que aconteceriam na escola para acontecer em casa por meio da tecnologia, né? A gente está usando algumas fontes e recursos de comunicação para aplacar os prejuízos de convivência e de contato com elementos da cultura que hoje estão prejudicados pelo isolamento. Acho importante dizer isso que a Gisele comentava também, de que o uso da tecnologia pode ajudar a escola a manter contato com as famílias. Então, a escola pode se direcionar, e acho que isso é uma recomendação que tem sido usada por algumas escolas, por algumas redes de ensino, que os educadores mantenham contato com as famílias, tanto para mapear, tá tudo bem, né? Saber ter notícias dessas crianças e saber quem está precisando de ajuda, e a ajuda pode ser de alimento, pode ser de um conforto emocional, pode ser de uma orientação para ajudar na lida com algum comportamento da criança, e pode ser de sugestões, de dicas também nesse sentido de convivência, de atividades possíveis e típicas do convívio familiar. Uma coisa interessante que eu tenho visto na rede social é quando algumas escolas publicam em suas páginas informações que ajudam, de forma geral, a sociedade a entender essa concepção de criança que estávamos falando. Então, também é um momento interessante, já que tantas polêmicas vão aparecendo, dos profissionais da educação usarem as redes para divulgar o que hoje a gente sabe que é aprender na infância, o que hoje a gente sabe que é quem é essa criança, né? E assim colaborar para ampliar as possibilidades das famílias de enxergarem essa criança e promoverem, então, as conversas, as situações mais simples possíveis, mas que são potentes para o desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças. Bacana. Tá me ouvindo? Acho que ficou um baixinho. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, meu que estava baixo. Eu acho que o que a Paty falou é perfeito, eu complementaria dizendo só que é isso, acho que é importante pensar de novo nessa relação com a família, né, assim, quando a gente pensa essa faixa etária, a gente está falando da primeira infância, a gente está colocando uma luz importante nessa relação com a família, né, então também nessa relação não é a educação à distância, ela não se dá de uma forma formal, como a gente tem para o ensino fundamental, né? A gente está falando de muito mais de uma orientação às famílias do que a exposição das crianças a algumas situações. Às vezes podem acontecer situações específicas, como foram faladas aqui, de uma contação de história, de uma visita virtual ao museu, assistir uma peça de balé, alguma coisa nesse sentido. E eu reforçaria uma coisa só que a Paty acabou falando, dando exemplos, mas de que a gente não pode pensar que a educação à distância, ou a questão do uso, a gente só faz isso via redes sociais, né? Existem outros recursos tecnológicos, o telefone, né? Fazer aquilo que a gente hoje em dia usa pouco, mas entrar em contato, ligar, ter também esses momentos privados, né? Porque a gente sabe que algumas famílias precisam, nós como profissionais da infância, profissionais da educação infantil, sabemos que algumas famílias precisam mais que outras também, né? Então, esse contato, essa oferta de apoio, de ajuda, ela é fundamental também. A gente não precisa ser sempre escancarado, né? E sempre dar esse apoio
coletivo, né? Ele pode ser individualizado, de modo que a gente possa ter diretrizes comuns, né, dentro da nossa escola, instituição, alguns princípios que a gente tem que assegurar para todos, mas dando atendimentos individualizados às diferentes famílias. Queria só complementar uma coisinha aqui, enquanto a Gi falava, eu me dei conta, né, que esse pensar e escolher o que falar para a família é um contexto super produtivo para os educadores da escola, né? Um contexto formativo importante, né? Então, aproveitar que a gente está com uma audiência de educadores, de pessoas que estão lá com essa problemática toda nas mãos, né? Discutir entre o coletivo da escola, a equipe pedagógica, o que falar para as famílias, quais famílias precisamos mais cuidado, né, nos aproximar mais, como vamos dar orientações e, ao mesmo tempo, deixá-las à vontade para entender que aquilo não é uma lição de casa. Então, todas essas questões que a gente está comentando aqui são questões muito importantes para entrarem numa reunião pedagógica online agora, mas importantes de serem, é um contexto muito produtivo para os educadores também construírem conhecimento e produzirem juntos essas decisões e essas escolhas que farão. Muito bom, gente, obrigada. Tem muitos comentários mesmo, assim, dá para a gente aprender, inclusive, e saber um pouco do que as escolas e as professoras estão fazendo, os municípios, algumas situações aqui. Então, é legal até para outras pessoas darem uma olhada nos comentários. Agradeço muito quem está acompanhando. A gente está chegando no fim já da nossa conversa. Então, para encerrar, eu vou pedir vou fazer meio um 2 em 1 aqui, fazer duas propostas de uma vez só para vocês. Então, uma é que foi algo que circulou aqui nos comentários também, né? De que, considerando que, apesar de todo mundo estar no mesmo contexto de pandemia, mas está vivenciando esse contexto de formas diferentes, com oportunidades diferentes mesmo, né? Vocês já abordaram muito ao longo da conversa. Se alguém perdeu o começo, perdeu alguma parte, depois vai estar gravada tanto no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC como no YouTube. Mas vocês já falaram bastante dessa diferença que existe muitas vezes, né, nesse contexto em que a criança está agora. Mas e na volta, né? Como que dá para ser pensado isso quando voltar para a escola? Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês comentassem é isso, dessa volta, considerando tantas realidades diferentes. E outra é se vocês tiverem dicas, né? Porque circulam muitas dicas. Com certeza, de falta de dica, as pessoas não devem estar sofrendo, porque circulam muitas referências, dicas de canais, de YouTube, de ideias de brincadeira, de coisas para fazer em casa mais artesanais, né? Então, se vocês tiverem dicas para compartilhar sobre, né, de fontes onde se informar, que tenha coisas legais, de referências, assim, também para compartilhar essas dicas. Então, falar da volta e das dicas de fontes. Tá. Posso começar, Paty? Posso? Claro. Primeiro falar, nossa, como já passou, como assim, já estamos acabando. Tem tanto assunto para falar. Então, eu queria... também vou fazer um 2 em 1, de uma coisa que eu falei, estamos anunciando aqui que vamos falar, que eu acho que, para mim, é muito forte essa questão do vínculo, de novo, eu falo da escola e da família, né? E aí, quando a Emily pede para comentar a volta, eu acho que esse é um contexto importante, né? Porque eu fico pensando que quando a gente tem um projeto político-pedagógico compartilhado
com a comunidade desde sempre, esse momento tem sido um pouco mais tranquilo, né? Então, eu acho que, assim, essa volta, o momento, ele escancara uma situação que é de suma importância, a gente ter esse vínculo, essa cumplicidade com as famílias. E então isso já se dava antes, a gente sempre falou sobre isso, né? A gente fala, nós educadores sempre falamos disso, nós educadores da infância falamos da necessidade dessa aproximação da escola e da família, especialmente quando as crianças têm menos autonomia, né? Então, quanto menores as crianças, mais é importante o papel da família. Então, acho que assim, olhar, receber, ter esse olhar individualizado para cada uma delas, para cada uma das situações, ela é fundamental, né? Eu tocaria aqui também num ponto que a gente ouve algumas pessoas falarem, que às vezes, as crianças não voltarem, né? Isso é cogitado, falar, elas só brincam, então não precisa voltar, esse ano não vão voltar mais para a escola, já passou. E eu acho que isso é fundamental, acho que mereceria uma live inteira para a gente conversar sobre, porque como assim, né? Se o mundo voltar ao normal, como assim não voltar para a escola, né? Como assim não rever os amigos, ter uma rotina, os adultos voltando à rotina, então isso é importante. É lógico que existem muitas coisas em jogo, até a insegurança, vou falar também como mãe, né, assim, a gente também não quer expor, a gente quer voltar com segurança, então a escola também precisa dar essa segurança para as famílias de que essas crianças vão estar nesse espaço cuidadas, né, então o espaço vai estar todo, de todas as formas, higienizado, todos os cuidados com as crianças vão ser tomados, né, as orientações para lavagem de mão, para os alimentos, para as questões de saúde, tudo isso precisa estar sendo falado e explicitamente. Daí que eu falo de novo dessa relação da escola, para não existir uma tensão por trás do que está acontecendo, né? Aquela escola que não deixa a criança entrar, a família entrar, né? Que a criança fica na porta da escola e ela simplesmente entra, né? Causa uma insegurança tremenda. Se já causava, agora vai causar muito mais, porque a gente está com essa sensação de medo, de insegurança no ar. Então, é fundamental que haja esse diálogo entre escola e família. E do lado da criança, eu acho que assim, retomar a questão dos vínculos, né? A continuidade, rever os amigos, retomar a vida, retomar a normalidade, ela é fundamental. Então, assim, se para nós adultos faz toda a diferença, né? E assim, a gente fica pensando também com segurança em relação a esse momento, então é importante conversar com as crianças, verbalizar e também prepará-los emocionalmente para esse retorno, né? Em relação às dicas, eu vou deixar também a Paty comentar, mas eu diria só uma coisa importante também, e aí, de novo, eu vou me colocar como mãe, peço permissão, que da gente também não se deixar sufocar pelas dicas, né, assim, porque também de dicas é o que não falta, e aí vem o chicotinho de mãe também, que muitas vezes pensa, nossa, mas eu não estou dando conta de fazer isso, eu perdi a life, fiz, não sei lá, e tudo mais, ou enfim, acho que tem tudo isso, então, acho que um cuidado também das escolas, de novo eu falo, de ir com calma no sentido de não ter uma grande expectativa, né, em relação à participação, de que todo mundo vai participar de tudo, e aí também ter esse cuidado com as fontes confiáveis, que acho que a Paty pode comentar sobre isso. Legal, acho que isso mesmo, acho que é um momento em que tudo ficou muito exposto e muito discutido, né? Então, do ponto de vista, a gente falou um pouco da relação com as famílias, eu vou complementar falando um pouquinho do ponto de vista interno
de planejamento da unidade Sim. educacional para essa volta, né? Então, eu acho que todo mundo teve que se deparar agora com seus saberes e não saberes, né? Alguns não saberes de todos nós, porque essa situação não tem precedentes para nos apoiarmos. Mas outros não saberes vieram da necessidade de que muitos conhecimentos que ainda temos nos discursos, quando precisamos colocá-los em prática, ficam mais difíceis. Então, a gente viu acontecer nas redes muitas propostas de educadores sérios, comprometidos, tentando agir nesse momento para ajudar as famílias, para não deixar ninguém na mão, ninguém para trás, mas expondo situações de aprendizagem ali, situações que queriam promover a aprendizagem das crianças, que sabemos não respeitam tanto os princípios que estão hoje indicados nas diretrizes que temos para a educação na infância. Então, acho que é um momento da escola pensar essa volta refletindo sobre o que está no seu projeto político-pedagógico, o que está nas diretrizes, o que vai precisar ser revisto, porque nós não vamos ter aquela situação anterior mais, vamos ser outras pessoas em outro contexto, e como que podemos nos rever e rever nossa prática com mais propriedade, com mais cuidados para que a situação que chega para a criança preserve quem ela é, que direitos ela tem e como ela pode vivenciar experiências que, de fato, respeitem essas características, né, nesse período da infância. Então, acredito que estamos aprendendo uns com os outros, então também é um momento de muita troca, o que também precisa ser preservado na volta, né? Essa troca, essa conexão entre educadores de diferentes lugares, de diferentes espaços, de diferentes territórios, do mesmo território, o que você conseguiu fazer que deu certo, o que não deu, aprender uns com os outros, e são muitas as aprendizagens para que a gente, na volta, planeje manter tudo que a gente já refletiu, que precisa manter, e avançar naquilo que a gente percebeu que ainda não sabemos fazer tão bem. E que é isso mesmo, né? Não vamos saber tudo o tempo todo, mas vamos saber que precisamos avançar, que precisamos melhorar nossas práticas. Em relação às dicas, eu queria... são muitas, mas acho que a gente tem feito uma curadoria aqui no SEDAC para ajudar os contextos dentro dos nossos projetos, e aí alguns eu me lembro agora que podem ajudar. Um que eu queria indicar é a página do Instagram do projeto Toda Criança Pode Aprender, que é do Laboratório de Educação, uma instituição parceira, que tem feito uma programação muito interessante direcionada a quem cuida das crianças. Então, eles têm algumas ações que falam, né, mais próximos das atividades que podem ser feitas com as crianças, mas muito de cuidar de quem cuida das crianças, que é algo muito necessário, né, de dialogar no sentido de deixar esses adultos com mais segurança, com mais tranquilidade, pensando no que é mais adequado fazer com as crianças. Em relação à contação de histórias, tem um canal que eu gosto muito, que é o Fafá Conta, que tem, ela conta com base em livros muito interessantes, então acho que pode ser uma boa dica. O portal Lunetas é um outro portal que também traz muito conteúdo para os adultos entenderem o que está acontecendo agora, com reportagens muito interessantes. Não sei, Gi, se você lembra de mais alguma dica agora. Eu colocaria também o São Paulo para Crianças, que na verdade é um aplicativo que às vezes traz também coisas interessantes que estão acontecendo, de lives de
bandas voltadas à infância, ou museus virtuais, como eu falei. Então, eu acho que vale a pena, uma referência interessante. O Caleidoscópio, da Adriana Clisses, também, acho que é interessante também. Acho que são esses, e a gente depois pode aumentar essa listinha aqui embaixo, pegando essas dicas que a gente tem internas. Sim, a gente pode, o pessoal que está assistindo a gente, que provavelmente já nos acompanha nas redes, né? E se não pode passar a nos acompanhar, a gente pode fazer uma publicação com algumas dessas dicas. Bacana. Compiladas para quem tiver interesse. Mas obrigada, a gente foi colocando aqui embaixo algumas das dicas que vocês deram. E a gente precisa terminar. Sempre passa muito rápido quando a conversa é boa, né? Eu espero que tenha sido proveitosa, assim, para quem acompanhou a gente também. Teve mais comentários agradecendo e parabenizando vocês pela conversa, pela forma de colocar também que vocês tiveram. Eu agradeço muito pela participação do Gisele e Patrícia, pela participação dessas pessoas que acompanharam a gente ao vivo, pelos comentários e tudo que a gente foi tentando considerar na nossa fala, por mais que não estivesse aparecendo na tela para todo mundo os comentários, né? Lembro que a gravação vai ficar disponível tanto aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, como no YouTube, que o canal chama SEDAC Vídeos. Lá tem também as conversas das semanas anteriores e outros vídeos voltados para a educação. Então, se você não conseguiu assistir desde o começo ou não viu outras, quer indicar, também pode ser ali pelo canal do YouTube. Gisele e Patrícia, vocês querem dar algum recadinho final para a gente encerrar? Quero dizer que eu gostei muito, queria continuar conversando, estou louca para ver os comentários e poder também aprender, devem estar rolando muitas dicas importantes para nós trocarmos. Agradecer a Gisele e a Emily por essa conversa boa, agradecer quem nos acompanhou e dizer que continuamos aí pensando juntos esse momento e os próximos que virão. Sim. Também quero agradecer demais a participação de todos, agradecer Emily e Patrícia também por essa conversa que foi muito rápida mesmo, muito boa. A gente vai vendo quanto assunto a gente tem, né, e agradecer também por esse interesse. A gente vê que tem bastante gente assistindo e fico muito grata mesmo por esse compromisso com a primeira infância, né, que é fundamental. Não é simples, né, como a Patrícia falou no início dessa conversa, não quero me estender muito, mas é importante falar, as nossas conquistas como profissionais da primeira infância, elas são muito recentes, então acho que também é importante a gente olhar para isso tudo, né, para esse interesse, para esse compromisso de todos os profissionais, entendendo também que é um movimento importante que está havendo e que a gente está indo atrás, né, sabendo que é desafiador, mas que a gente vai encontrar aí saídas, e saídas não amadoras, saídas profissionais, né, pautadas em muita pesquisa que a gente tem nessa área. Bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Então, lembro quem está acompanhando a gente que na próxima quarta, às 5 da tarde, tem outra conversa, outras convidadas, mais um tema voltado para a educação e principalmente nesse momento, né, a gente está focando também esse olhar da educação para esse contexto de pandemia e que a educação está com tantas questões novas para lidar. Obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele. Boa noite, Patrícia. Boa noite.